Veja bem, Apocalipse capítulo 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém. Apocalipse 22, versos 11 e 12. A gente leu aqui. Esse versículo, ele está declarando como será o desfecho final do conflito entre o bem e o mal nos dias que vivemos, né? Todo o caráter será plenamente desenvolvido. Nós vivemos em tempos em que as coisas se aceleram, né, Odivan? As coisas são rápidas. Antigamente, você observa, eu me lembro que na minha época ainda existia TV preto e branco. Aí a gente tinha a TV preta. Quando chegou a TV colorida, foi mais ou menos assim, uns 10 a 15 anos depois. Não era? Ou seja, tinha um rádio, aí do rádio para a TV preto e branco era aquele tempo de 20 anos, 30 anos. Aí da TV preto e branco para a TV colorida era 10 a 15 anos. Aí da TV colorida para começar a usar aquelas TV mais finas foi um prazinho, né? Mas depois que começou a internet, né? Então tudo se tornou mais curto período, né? As comunicações muito mais rápidas. Ou seja, o mundo ele está entrando num estado onde as coisas que têm potencial para se desenvolver serão desenvolvidos. Exatamente o que esse versículo está dizendo. A pessoa que quer fazer o mal, ela vai encontrar meios ao seu alcance. Porque antigamente não era assim, entendeu? Uma pessoa que queria roubar muitas vezes, ela morava em determinado lugar e ela não tinha muito a quem roubar. Era limitada geograficamente. Hoje em dia, ela entra na internet e ela pode roubar qualquer pessoa do mundo que der um vacilo lá na internet. Teve uma irmãzinha da igreja que ela recentemente, um tempo atrás, né? Ela tinha um canal no YouTube, 1 milhão de seguidores. E de repente um cara começou a se comunicar com ela lá, mandando uns e-mails para ela. E ela, por descuido lá, clicou no negócio lá que tinha no e-mail. O que aconteceu? O computador dela apagou geral. O cara entrou na conta dela, apagou os vídeos dela tudinho. E começou a colocar uns vídeos lá em outra língua, né? Ou seja, pessoas perversas, entendeu? Estão tendo um acesso, um recurso amplo nas suas mãos, né? Para fazer maldade de forma mais ampla. Os tempos que nós vivemos favorecem isso. Eu me lembro quando eu era criança, meus irmãos às vezes traziam aquelas revistas de mulher pelada, né? Aí escondia debaixo do colchão, né? Mas aí se alguém pegasse, né? Você vendo aquela revista, diz, ei, menino, esconde isso aí, não sei o que, era aquela briga, ninguém. Ou seja, a pessoa não tinha tanta liberdade para se aprofundar na imoralidade. Você entenda bem. Quando mostrava um beijo na televisão assim, era um escândalo. As pessoas diziam, vixe Maria, desliga isso aí, né? Desliga que isso é coisa feia. E você observa o mundo como está hoje, né? Totalmente diferente. Criança sem nenhuma noção de vida, com o celular na mão, olhando todo tipo de imoralidade, porque ali é só o que passa. Às vezes você está assistindo um culto da igreja, uma pregação, de repente passa uma mulher nua, no meio ali de um anúncio do negócio, já chamando você para clicar, para ir lá. Ou seja, são ferramentas com alto potencial, entendeu? De degradar a moral das pessoas, de fazer com que as pessoas se afundem cada vez mais no pecado. Um colega meu,
Disse que estava fazendo visita de porta em porta, né? Vendendo um produto lá que ele vendia. Aí ele disse que estranhou porque ele chegou numa casa que tinha 5, era 6 meninos pequenos assim. Era brincando com um filme pornô. Você já viu aqueles DVD de filme pornô que é cheio de mulher nua assim, né? Fazendo aquelas coisas assim, na capa mesmo do DVD tem, né? Aí ele disse que chegou na porta da casa, estavam as crianças, Aldivan, 5 meninos brincando com aquele CD e olhando aquelas fotos, né? Aí foi, ele se assombrou, aí chamou a mãe. Ei, Dona Maria, vem aqui, por favor. Aí disse, foi o que, meu filho? Ó, os meninos pegaram esse negócio aqui, é bom a senhora guardar, para eles não ficar vendo isso. Aí a mulher disse, não, foi porque eles acabaram de assistir. A mãe disse, né? Eles acabaram de assistir e agora estão brincando com a capa aí. A própria mãe disse, né? Ou seja, não tem mais aquela restrição, entendeu? Não tem mais aquele negócio assim de dizer, ei rapaz, não pode não, esconde isso aí. E na minha época havia, né? Eu me lembro. Um dos maiores terror que houve na cidade foi um dia que Gretchen fez um comício aqui, um evento que teve, aí ela veio cantar. Isso foi um desespero grande na cidade, que Gretchen se vestia daquele jeito, né? E os homens ficavam tudo querendo olhar, né? Aí foi um alvoroço grande na cidade. Um colega meu disse, né, que foi era tanta gente falando e tanta gente nas igrejas dizendo, não vá para esse negócio, que isso é negócio do cão, não sei o quê. E hoje em dia você observa que dentro das próprias casas, né, tá as pessoas ali olhando coisas muito piores, né, e não tem nenhum tipo de controle, de restrição. Ou seja, o potencial para que o mal degrade o ser humano está se alastrando de forma inigualável na história. Entendeu? O tempo que nós estamos vivendo é exatamente como esse versículo está dizendo. Aquele que está fazendo o mal se afunda cada vez mais no mal. Você começa a acessar um celular ali, e se você não tiver cuidado, ele vai lhe levando para coisas cada vez piores. Porque como é que diz assim? É um instrumento, é um meio de transporte sem limite. Entendeu? Que ele lhe leva e não acaba a gasolina nunca. Você chega num lugar e de lá ele já lhe leva mais adiante, e se você não tiver freio, vai afundando. Eu estava vendo um vídeo recentemente de um jovem na casa dos 18 para os 19 anos, que ele já estava liquidado mentalmente de tanta pornografia que ele via na internet. Ele não tinha mais, como é que diz, meios para se relacionar socialmente com as pessoas. Aquilo tomou conta de tal maneira da mente dele que ele se tornou uma pessoa tipo que um zumbi. Que a vida dele passa a depender daquilo. E você pensa que não sei o que, eu estou olhando isso aqui, na hora que eu quiser parar, né, eu consigo. Não é dessa forma não. Você tem exemplo, pessoas que usam drogas como álcool mesmo, né? Na hora que quer parar, deixa de imediato, Divan, consegue parar na mesma hora. Tem muitas pessoas que usam drogas mais pesadas como a maconha, cocaína, crack. Elas, quando querem deixar aquilo, o corpo dela já, entendeu? Já está totalmente adaptado àquilo, que elas começam a sentir coisas horríveis, né? Desespero, pânico, dor de cabeça o menor dos conflitos que existem. Até um cigarro mesmo, né, Alda? Quando a pessoa deixa, todo tipo de coisa ruim a pessoa sente. E mesmo jeito é essas coisas da tecnologia. Quando você se vicia naquilo, um videogame, um celular, aquilo passa a lhe tornar um dependente. E o pior é que ela vai, como eu falei para vocês aqui, né, lhe condicionando a situações piores.
Mas eu agradeço a Deus porque o outro lado também é verdade. O que é o outro lado? Como está dizendo aqui, né? O santo continue a santificar-se. O justo continue na prática da justiça. Aquela pessoa que quer buscar a justiça de Deus, aquela pessoa que quer buscar o caminho de Deus, da mesma forma as coisas se abrem para ela. Você está entendendo? Observe, como eu falei aqui outro dia, né? Qual era dos discípulos de Cristo que tinha isso aqui na mão? Qual era? Como a gente tem aqui, ó, 66 livros assim, ó. Qual era do discípulo de Cristo que tinha? Nenhum tinha. A palavra de Deus era um negócio extremamente escasso, entendeu? Inacessível. Eles liam aqueles rolos que eram apenas trechos, né? Que os privilegiados tinham, porque as pessoas mesmo do povo não podiam comprar aqui porque era caríssimo. Hoje em dia, eu e você temos na palma da mão. Ou seja, quem quer buscar, entendeu? A Deus, o caminho também está aqui. E sem falar no celular, né? Ó, que aqui eu mesmo comprei esse tablet essa semana. Chegou essa semana, né? Eu estava até mostrando a Felipe lá em casa os recursos que ele tem aqui. Eu coloquei aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Bíblias diferentes. Quer dizer, aqui eu estou só com uma Bíblia, né? Estou só com uma. Mas aqui no tablet eu estou com 17 Bíblias. Sem falar que ontem mesmo eu baixei os 82 livros da irmã White, num aplicativo chamado EGW Writings. De graça. Entendeu? Domínio público. Você pode baixar e ler. Já imaginou se eu tivesse que vir aqui para a igreja com 82 livros debaixo do braço? E eles estão aqui, ó, na palma da mão. Ou seja, o potencial das coisas que lhe degradam é grande, mas o potencial das coisas que lhe elevam também é grande. Você está entendendo? Se você quiser fazer o mal, você vai ter ferramentas que vão levar você para um mal cada vez mais degradado. Mas se você quiser servir a Deus, fazer a vontade de Deus, conhecer sobre Deus, as coisas também estão ao seu alcance. Eu gosto muito desse recurso aqui que eu tenho na minha Bíblia, que ele tem um comentário que comenta os versículos bíblicos, e ele tem um dicionário que ele dá o significado de cada palavra que tem na Bíblia, no original. Aqui, por exemplo, nesse meu dicionário aqui, ele fala que a palavra imundo, né? Você não leu a palavra imundo aí, né? Continua imundo, a tornar-se imundo, né? Assim? A palavra imundo significa pessoa manchada, poluída. A pessoa imunda não é sujeira física, mas sujeira moral. Ele está falando aí, né? Observe, aqui dá o significado. Já imaginou se eu fosse andar com um dicionário desse também do lado? Eu tinha que vir para a igreja com 3 ou 4 bolsas, né? Uma Bíblia de um lado, uma bolsa do outro. Aqui, se eu quiser também, eu acesso a lição. Aqui também, se eu quiser, eu assisto pregações. E eu tenho acesso aos mais diferentes tipos de conteúdos que vão favorecer o meu crescimento espiritual. Sim ou não? Sim. Ao mesmo tempo, eu tenho acesso aos conteúdos que vão degradar e poluir a alma. Esse versículo que a gente leu, eu quero que você grave bem ele na sua mente. Deus está dizendo que o mundo em que vivemos, ele vai entrar exatamente nesse estágio, em que toda pessoa que quiser fazer o mal, ela vai no mal até o fim. Entendeu? Deus, ele simplesmente tirou a restrição. Não vai ser mais aquele negócio, essa pessoa aqui, ela só fumava cigarro. Não. Ela vai ter ferramentas ao seu alcance que se ela realmente quiser pecar, ela vai passar do cigarro para a maconha, da maconha para o crack, do crack para o haxixe, do haxixe para a cocaína, da cocaína para o... Você conhece a história do endemoniado gadareno?
Era aquele homem que vivia dentro dos sepulcros. Na Bíblia fala sobre ele, né? Se cortando, diz que ele se cortava, diz que as pessoas amarravam ele com correntes, ele arrebentava as correntes, né? E diz que a vida dele era correndo do cemitério, dentro dos sepulcros, né? O cabelo todo assanhado, a barba toda desregrada, nu, né? Rasgava as roupas, ficava nu. E quando passava alguém perto, ele corria atrás. Já pensou que espetáculo horrível? E esse homem, ele representa aquela pessoa que se entrega ao pecado, entendeu? Para desfrutar tudo que ele oferece. Esse é o estado em que fica a pessoa quando ela se entrega ao pecado. E não se espante se mais cedo ou mais tarde você começar a ver pessoas desse jeito no mundo. Porque o mundo está fornecendo todas as ferramentas para que as pessoas desenvolvam. Entendeu? Quer seja para o mal, quer seja para o bem. Queira Deus e queira você também, né? Que você desenvolva a justiça. O bem, não é? Aproveite essas oportunidades para desenvolver um caráter positivo. Só Deus pode desenvolver, né? E Ele tem nos dado as ferramentas para isso. Entendeu? Cabe a nós buscarmos. Através da oração, através do estudo, através da fé, da dependência diária de Deus. A confiança contínua no poder dele. Jamais confiar em nós mesmos. Todo caráter será plenamente desenvolvido. É como uma fruta. Você está entendendo? Uma fruta plenamente desenvolvida é quando ela está o quê? Madura. Entendeu? Quando ela está madura. Então, Deus tipo está dizendo assim, ó, o mundo já está ficando maduro. E aquelas frutas que forem, você tem aquela passagem lá de Gálatas, né, que diz assim, o fruto do Espírito é, aí ele começa a dizer, né, amor, bondade, alegria, não é assim? Paz, longanimidade, paciência, domínio próprio, não é isso? Observe, já imaginou que fruto maravilhoso se desenvolver na nossa vida, não é? Aí logo depois ele disse assim, e as obras da carne são prostituição, impureza, maledicência, prostituição, já falei, né? Bebedice. Ou seja, as obras do Espírito, o fruto do Espírito e as obras da carne, elas têm potencial de se desenvolver e no tempo que nós vivemos, aquilo será desenvolvido ao máximo. Algumas pessoas elas dizem assim, não, eu bebo socialmente, diz assim, né? Eu bebo socialmente, é quando eu vou assistir um jogo, alguma coisa, só isso, mas eu tenho controle. Agora fulano aí é dominado, né? Fulano aí é dominado. Você observa que no mundo que nós vivemos, realmente algumas pessoas parecem ter mais, elas parecem ter mais assim um controle, né? E já outras parecem estar mais descontroladas. Só que isso não vai continuar assim. Todo o caráter será plenamente desenvolvido. O que é, ó, grave bem essa frase. Ó. O que é que o inimigo precisa para carregar você para o lado dele? O que é que ele precisa? O que é que o inimigo precisa para ele que carregue você para o lado dele? Ele só precisa que você não esteja apegado a Deus. Se você está do lado de Deus, mas você está solto, entendeu? Ele só precisa disso, para lhe carregar para o lado dele. Agora, aquele que está apegado a Deus, é mais difícil dele carregar. Para falar a verdade, não tem como ele carregar se você estiver apegado. Entenda bem o que significa isso. As pessoas muitas vezes querem brincar com Deus. Elas querem ir para a igreja quando querem, né? Elas querem ler a Bíblia quando querem. Elas querem orar quando dá vontade. Elas querem participar das coisas de Deus e ao mesmo tempo participar das coisas do mundo. Desfrutar um pouco de cada, né? Assim.
E aí está o perigo. Nós estamos vivendo em tempos em que a gente está observando isso. O mundo está sendo sacudido que nem sacoda assim, né? Que nem estivesse peneirando uma peneira, né? E você observa que é muita gente sendo arrastada, muita gente sendo peneirada, muita gente sendo totalmente destruída. Famílias sendo totalmente desestruturadas pelo pecado, até mesmo as famílias da igreja. Porque o inimigo ele tem interesse maior, né, em causar escândalos na igreja para que o nome de Deus seja desonrado. Entendeu? Você escuta de coisas, né, que você fala por alto assim, mas você não vai entrar em detalhes porque muitos irmãos se escandalizam. Né? Mas é um caso e um descaso tão grande dentro da igreja. Tanto adultério, tanta imoralidade acontecendo. E tantas coisas encobertas que ocorrem. Né? E é exatamente por aí que o inimigo vai tendo controle e domínio das pessoas. Por isso que eu e você precisamos estar refletindo na segunda parte desse verso, onde ele diz assim: o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Justo não tem nenhum, nem eu sou justo, nem você é justo. Santo também não tem nenhum, nem eu sou santo, nem você é santo. Mas ele está falando aqui de pessoas justificadas por Cristo, entendeu? E de pessoas santificadas por Cristo. Quem são essas pessoas? São as pessoas que se arrependem dos seus pecados, confessam, deixam e buscam a Deus na sua vida. São as pessoas que erram, entendeu? Mas reconhecem os seus erros e pedem a Deus o seu auxílio. Deus vai negar um auxílio numa situação dessa? Nunca. Deus está sempre pronto a auxiliar aqueles que se arrependem. Então, essas pessoas para Deus é como se elas fossem santas, justas. E as pessoas que fazem isso continuamente, entendeu? Elas vão continuar até o fim. Cada vez mais elas vão refletir a imagem de Cristo. Já pensou que maravilha? Você refletir exatamente a imagem de Cristo. Jesus diz assim: esses são os que foram lavados e alvejados o sangue do Cordeiro. Você está entendendo? Não, essas são as pessoas que eram tão boas, tão boazinhas, né, que elas se santificaram. Não. São pessoas que estavam constantemente debaixo da graça de Cristo, sendo lavadas para poder tirar todas as impurezas que tinha nela, e as impurezas que tinha nela não tinha sabão que tirasse. Só o sangue de Cristo lavou elas e alvejou pessoas como eu, né? Como você. Pessoas que às vezes perdem a paciência, às vezes se estressam, né? Às vezes cometem um deslize, um erro, às vezes enrolam uma outra pessoa, né? Cai num pecado, mas pessoas que sempre estão se voltando para Deus. Eu me lembrei agora da história de Davi. A palavra de Deus diz que Davi, ele era um homem segundo o quê? Segundo o coração. Sabe o que significa isso? Ser uma pessoa segundo o coração de Deus? É uma pessoa que não peca? Não. É uma pessoa sempre disposta a se arrepender. Olha, Saul não era um homem segundo o coração de Deus, porque na hora que Samuel chegou para ele, disse: Saul, isso aqui está errado. Você fez isso aqui errado. Aí Saul disse o quê? Não, deixa isso para lá, depois a gente resolve isso aí, né? É só uma besteirinha aí, o pessoal pega aí, mas da próxima a gente resolve. Ó, aí Samuel disse: está errado. O Senhor te rejeitou para que você não seja mais rei. Aí a mesma coisa, quer dizer, e foi uma coisa bem menor do que a que Davi fez, entendeu? O pecado de Saul foi simplesmente desatender uma ordem de Samuel em relação aos animais ali, né? Pega esses animais e destrua todos, todos são condenados ao anátema de Deus. Aí Saul poupou alguns, né? E na hora que Samuel foi questionado: por que você poupou esses animais? Aí em vez de ele dizer assim: realmente eu errei, né? Realmente eu fiz uma coisa errada, desatendi sua ordem. Em vez de ele dizer isso, disse: não, rapaz, esses animais aí que a gente já aproveita para oferecer no templo. Entendeu?
Aí Samuel disse, será que Deus realmente está mais preocupado em sacrifício do que em querer que obedeça a ele? Não, Samuel, deixa isso para lá, rapaz, vamos resolver aqui, você é meu amigo, o povo está aqui. Ou seja, ficou o tempo todo procurando, entendeu? Ficou o tempo todo procurando remediar a situação. Entendeu? Esconder a questão. Não tem nada demais, é só uma dosezinha que eu tomo, né? É só uma vez por semana. Entendeu? Mas nunca corrigiu. Já o caso de Davi, preste atenção. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Natão, o profeta, né? Chega diante dele, aí aponta para o céu assim e diz: o Senhor hoje vai punir o teu pecado, porque você desonrou a Deus. Você tomou a mulher do homem e ainda mandou matar o homem. Por causa disso, o mal nunca vai se apartar da sua casa. Da sua própria casa levantaria adversários contra ti. Se Davi fosse como Saul, né? Ele teria dito, mas rapaz, só por causa disso. Mas o cara não morreu, deixa eu ficar com a mulher, né? Você está entendendo? Foi o que Davi fez. Pequei. E agora? O que é que eu faço, Natan? Vou morrer. Aí Natan disse, não, se você se arrepender, Deus perdoa o seu pecado. E foi exatamente o que aconteceu. Davi se arrependeu, está escrito na Bíblia, Salmo 51, né? Senhor, eu reconheço que eu fiz o mal contra ti, né? Assim, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim. Não me castigue no teu furor. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não é assim que ele pede, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tipo assim, dizendo, Senhor, eu reconheço que eu sou um homem impuro, injusto, mau, fiz isso, mas eu creio que o Senhor pode me restaurar. Foi exatamente o que Deus fez. E se você vai observar, o restante da vida de Davi foi do mesmo jeito. Ele errava, na hora que ele errava, ele dizia, meu Deus, pequei, e agora? Tenho que me arrepender. Teve uma outra ocasião lá em que Davi mandou ir buscar a arca, né? Aí diz que na hora que o rapaz vinha trazendo a arca, os bois tropeçaram, né? E o rapaz segurou a arca para a arca não cair, e na mesma hora o cara morreu, né? Aí Davi disse, opa, peraí. Se acontecer isso com ele, imagina comigo, né? Então, faz o seguinte, vamos orar a Deus, deixa a arca aí num canto, que se eu levar ela para lá, quem vai terminar morrendo sou eu. Muito diferente dos filhos de Eli, né? Que quanto mais pecava, dizia assim, pega lá a arca, para a arca nos proteger. Quer dizer, eles viviam pecando e queriam ainda assim se proteger na arca de Deus. Os filhos de Eli, né? Terminaram sendo mortos. Foi na época que a arca foi tomada, né? Teve uma outra ocasião em que Davi mandou contar o povo, né? Mandou fazer um censo, um recenseamento lá, saber quantas pessoas tinha. E aquilo não era da vontade de Deus, porque Davi queria confiar na sua força, aquilo era uma demonstração de poderio militar, né? Eu tenho tantos mil homens, e aquilo não agradou a Deus. E Deus mandou uma repreensão para Davi. Olha, Davi, você fez uma coisa errada aí. Fez o que eu não me agrada. Se Davi fosse Saul, Davi ia fazer do mesmo jeito que Saul fez com Samuel, né? Mas rapaz, uma bobagem dessa, deixa isso para lá, vamos resolver do outro jeito aqui. Tá certo, depois eu corrijo isso aí. Davi, ele se humilhou diante de Deus. O profeta de Deus chegou para ele e disse, Davi, o Senhor quer uma demonstração pública do seu arrependimento. Escolha aí uma dessas três coisas. 3 anos de fome, 3 meses de guerra na sua terra, ou 3 dias de peste no meio do povo. Ou seja, o arrependimento, ele precisa ser demonstrado por meio de atitude de contrição. Você está entendendo?
Ó, você se arrependeu. Você se arrependeu. A pessoa muitas vezes ela me arrependi, então eu quero tudo de volta. Não, peraí. Adão e Eva, né? Senhor, eu comi da fruta aqui, mas eu me arrependi, me perdoe, deixa eu ficar no jardim. Não, se você realmente se arrependeu, então você vai ter que servir a Deus agora num lugar fora do jardim. E você tem que ir o quê? Feliz e agradecido a Deus, entendeu? Diferente de Lúcifer. Lúcifer pecou no céu, Deus expulsou ele para a terra. É isso, ó. Se você se arrepender, você está perdoado. Mas vai ter que ficar aí. Ele aceitou? Não. Peraí. Eu vou deixar um lugar que eu estava, né? Para vir para esse lugar escuro nessa terra. Não aceitou de jeito nenhum. Então, do mesmo jeito era Davi. Mesmo jeito era Saul, né? E Davi era diferente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele estava disposto a pagar o preço que Deus determinasse. No Salmo 51 mesmo, ele diz assim: Senhor, tu és justo no teu julgar, e tu és puro no teu falar. Quando o Senhor determinar, está determinado. Ele simplesmente baixava a cabeça, realmente, o que o Senhor determinou está determinado. 3 anos de fome, 3 meses de guerra, ou 3 dias de peste? Qual era das 3 coisas que prestava? Nenhuma das 3. Mas ele disse, eu vou ter que escolher uma, e eu vou escolher os 3 dias de peste, que é o menos que tem, né? Que é 3 anos, 3 meses. E se humilhou a Deus, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus lá no meio da peste que estava girando em Jerusalém, enviou um anjo lá para um lugar, onde pediu a Davi que fosse oferecer um sacrifício naquele lugar para que cessasse a peste. E Davi foi lá e orou a Deus, fez o sacrifício e Deus perdoou. Sempre que nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. Agora, quando nós não nos arrependemos, quando é que Deus perdoa? Não tem como. Para que possa existir perdão, precisa existir arrependimento. E aqui é o sentido dessa passagem que a gente leu aqui. Continue o justo na prática da justiça, ou seja, continue o pecador se arrependendo. Continue o que erra reconhecendo os seus erros, se colocando nas mãos de Deus para que possa ser perdoado. E isso vai colocar você num processo, entendeu? De aperfeiçoamento do caráter. O caráter será plenamente desenvolvido para Deus. Se você não se arrepende, se você continua compactuando com as obras do mundo, então, da mesma forma, o caráter vai se desenvolver naquelas coisas. Mesmo que você não queira. Ah, meu Deus, eu não queria ser ruim, não. Eu não queria ser... às vezes os pais, né? Eu não queria que meu filho fosse do mundo, não. Mas ele esquece de que o tempo todo dentro de casa, ele deu um mau exemplo ao filho. Ficava falando do pastor, falando dos irmãos, entendeu? E o filho vindo. E o filho vai crescendo, não é assim? De repente, desanda o negócio. Ah, eu não queria que o menino fosse ruim, não. Mas aquilo é algo que se planta. Se você quiser desenvolver um bom caráter, você precisa plantar arrependimento na sua vida. Mudança de vida. Santidade não é algo que nós construímos por nós mesmos, por nossa força. Santo só tem um, que é Deus. E para que nós possamos alcançar a santidade, pureza de caráter, receber o selo de Deus, isso só pode ocorrer por meio da fé. Quando você tem fé, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, não é assim? E tem a fé de Jesus. Ou seja, são pessoas que se sujeitam a Cristo, né? E Cristo comunica isso a elas, né? A justiça dele, a fé dele, a santidade dele é transmitida para aqueles que se arrependem. E dessa maneira o caráter
é desenvolvido. Meus irmãos, o caráter é a única coisa que nós vamos levar desse mundo. Né? Nosso caráter. Todos os bens materiais serão destruídos. Né? Casas, carros, tudo. O corpo humano, como está aqui, né? Ele também será desfeito. O corpo dos redimidos será um corpo glorificado. Agora o caráter permanecerá o mesmo. Já pensou? Por isso que se a pessoa tiver com um caráter imundo, como diz aqui, né? Caráter manchado, não pode entrar no reino de Deus. E o caráter só pode ser mudado, transformado por meio do arrependimento. Quantos aqui desejam ser como Davi, pessoas segundo o coração de Deus? Levanta o braço. Amém. Que o poder de Deus e a graça dele nos ajude a sermos assim, né? E com esse propósito, com esse pensamento, nós vamos orar agora. Quem puder se ajoelhar, quem não puder, fique de pé. Nós vamos fazer uma oração nesse sentido. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Aprendemos mais sobre o desenvolvimento do caráter. Sabemos que essa é uma obra que só o Senhor pode fazer em nós. Sabemos que o mundo ele está com instrumentos potencializadores de desenvolver o caráter, seja para o bem, seja para o mal. E nós venhamos desenvolver para o bem. Venhamos aproveitar o tempo, os recursos que temos ao nosso alcance para colocarmos em prática as boas obras, o arrependimento, a confissão, a disposição em buscar o Teu Espírito. Tudo aquilo que a gente não puder fazer por nós mesmos, venhamos pedir que o Senhor nos conceda. Nós queremos, ó Deus, desenvolver em nós o fruto do Espírito. E queremos fazer morrer as obras da carne. É o que pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.